Meus irmãos, um saúdo no nome de Jesus. Podem se sentar. Louvado seja Deus por mais uma semana na sua presença, por mais um culto que podemos prestar ao Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na carta aos Colossenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 18, praticamente todo o capítulo. Diz assim, Colossenses 4:2: Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. Eu estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também. Eles vos informarão de tudo o que acontece aqui. Cumprimenta-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções. Se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, chamado justo. Dentre a circuncisão, são só esses os meus cooperadores no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vós, como também pelos de Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses. E procurai ler também a carta de Laodiceia. E dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebestes do Senhor, para que o cumpras. Eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça esteja convosco. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos ajude e que abra o nosso entendimento, o nosso coração, para receber a sua palavra mais uma vez. Pai amado, obrigado, Senhor, porque esta carta foi preservada e chegou até nós hoje, para a nossa instrução, para a nossa comunhão contigo, Senhor, para a glória do teu nome. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e mais uma vez, hoje, o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos finalizando hoje com a quarta mensagem sobre a carta aos Colossenses. E nós vimos que essa carta, Paulo trata sobre a plenitude de Cristo e a plenitude da vida cristã. Então, na primeira semana, nós vimos isso, que nós temos um Senhor e Salvador pleno. Na segunda semana, no coração do capítulo 2, nós dividimos em duas partes. A primeira parte do capítulo 2 trata sobre a luta pela plenitude dos irmãos. E a segunda parte do capítulo 2 trata sobre as bênçãos da salvação e a libertação da escravidão. Na semana passada, nós vimos o terceiro capítulo. Nós vimos sobre o tema ressuscitados para uma nova vida. E hoje, praticamente todo o capítulo, com exceção do versículo 1, nós vamos ver sobre o tema instruções úteis a todos os cristãos.
instruções úteis a todos os cristãos. Ao findar sua pequena carta aos Colossenses, Paulo deixou registradas instruções úteis para aqueles dias que também são úteis para todos os cristãos de todas as épocas. Nesses versículos que nós lemos, observamos ao menos 6 instruções úteis a todos os cristãos. Então vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas instruções, uma a uma. A primeira delas está do versículo 2 até o versículo 4, sobre a igreja deve orar. A igreja deve orar. Paulo diz para perseverar na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças e ao mesmo tempo orando também por nós, por ele e pelo seu time de missionários, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, ou seja, uma oportunidade para pregar o Evangelho, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo, ou seja, para que ele conseguisse pregar o Senhor Jesus como é necessário, como é devido. E essas palavras de Paulo chamam a nossa atenção, porque nós percebemos o impulso do apóstolo Paulo, o seu compromisso em querer pregar a palavra de Deus. Não fosse apenas pouca coisa isso, nós devemos lembrar onde ele estava. Ele não estava numa viagem missionária, ele não estava pastoreando uma igreja, com tudo bem, obrigado, apenas com as lutas normais de uma igreja. Ele estava preso. Essa é uma das cartas da prisão. Nesse mesmo capítulo, ele fala de seus companheiros de prisão. Então Paulo fez da cadeia onde esteve uma igreja, e fez da sua cadeia também uma agência missionária. De lá ele enviou irmãos para Colossos, para lhes dar informações do que estava acontecendo na cadeia. Esses irmãos deveriam ir também para Laodiceia e Herápolis, que são cidades próximas. Todas elas provavelmente eram pastoreadas pelo bispo Epáfras, pelo menos é o que dá a entender. Então, o motivo de oração, o motivo de Paulo estar em oração e de pedir oração é muito nobre, e é mais nobre ainda pelo fato de que ele estava preso. Mas veja, ele não reclama, ele não diz: meu Deus, por que eu estou aqui esquecido? Por que eu estou preso? Tem tanta gente ruim que está solta. Todos nós sabemos disso. Mas ele tinha plena convicção de que havia sido colocado na prisão para defender o Evangelho. Nós sabemos disso pelo conteúdo da carta aos Filipenses, que foi escrita no mesmo período. Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon são as cartas da prisão de Paulo. E lá em Filipenses capítulo 1 ele diz isso: eu sei que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Ele diz também que toda a guarda pretoriana havia ouvido o Evangelho enquanto ele estava preso, porque nesse tempo os cristãos eram acusados de coisas horríveis, de barbaridades. Os cristãos eram acusados de serem incestuosos, erroneamente, de má fé, de propósito. Por que incestuosos? Porque nós casamos com nossas irmãs em Cristo. Nós nos casamos entre irmãos, mas são irmãos da fé. E aí diziam, os cristãos são incestuosos. Diziam também que os cristãos eram canibais, porque nós celebramos a ceia do Senhor. Eles celebravam toda semana, todo domingo, e nós comemos do pão e do vinho que representa o sangue e o corpo de Cristo. Eles diziam que os pastores pegavam de trás do púlpito uma criança, um bebezinho chamado Jesus, esquartejavam esse menino e davam um pedaço para cada crente comer um pedaço. Já pensou? Além disso, os cristãos também eram acusados de serem ateus. Que coisa! Nós, ateus, tem alguma coisa errada. Mas naquela época eles tinham como base o Panteão Romano, um lugar onde todas as imagens dos deuses pagãos ficavam à mostra. Então qual é o seu Deus? O meu Deus é o Deus da fertilidade. Me dá uma imagem dele para eu colocar lá. Qual é o seu Deus? O meu Deus é o Deus da visão. Então me dá uma imagem dele que eu vou colocar lá. E cadê o Deus de vocês? O nosso Deus está em todo lugar.
Ele está no céu, mas Ele está aqui conosco. Ele está no meu coração também. Ele está lá onde não tem ninguém, Ele está lá também, porque Ele é onipresente. Não, mas como é que é a forma dele? Ele não tem forma, Ele é espírito. E ele ainda assim Ele tem um filho. Vocês são os ateus. É isso que vocês são. Então Paulo sabia o que estava fazendo na cadeia, mas ele não reclama. Lá aos Filipenses ele diz isso: fui posto para a defesa do Evangelho. Aqui aos Colossenses ele escreve pedindo que os irmãos orem de duas maneiras: com perseverança e com gratidão. Orem sempre, sempre e sempre. Aliás, a Bíblia diz para orar sem cessar também na carta seguinte, 1 aos Tessalonicenses. E orar sem cessar, eu tinha uma curiosidade muito grande. Eu dizia, quando eu vou para o seminário, quando eu estudar grego, vou aprender, vou me esforçar. Não aprendi tanto quanto queria, tá? Mas eu consegui o que eu queria para esse texto. Eu pensava, o que é que significa orar sem cessar? Será que é orar sempre, em todo o período, tipo, toda noite, todos os dias? Ou orar sem cessar é a ideia de orar o dia todo, com pequenas orações ao longo do dia? Sabe o que eu descobri? Aprendi grego, consegui fazer minha tradução mais ou menos, e percebi que orar sem cessar significa orar sem cessar. É isso que significa mesmo. Não tem nenhum mistério por trás. O mistério é a gente conseguir estar sempre focado em Deus, estar sempre em comunhão com o Senhor. Mas essa é a vontade de Deus para nós. Oração perseverante. Meus irmãos, nós temos muitos exemplos de oração perseverante na Escritura. E um deles é do profeta Elias, que orou para chover por 7 vezes. E ele só parou quando ele viu uma nuvem pequena, mas ele entendeu que era a resposta de Deus. Muitas vezes nós paramos na 3ª, na 4ª, na 6ª vez, e por isso Deus não nos responde, porque tem coisa que tem bênção que só vem para a oração perseverante. Se você já orou pela salvação de alguém, para ter uma resposta de Deus, para ter uma bênção específica, e Deus ainda não deu a resposta ou a bênção, não pare de orar. Ore perseverantemente. Mas enquanto você ora com perseverança, também ore com gratidão. Ao mesmo tempo, orando também por nós, ele diz, nela permanecendo atentos com ações de graças. Ore, persevere, mas independente da resposta do Senhor, seja grato a Deus. Agradeça ao Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Tem um livro que eu nunca li, mas eu gosto do título. É bem curioso. O título é assim: Obrigado, Senhor, porque o Senhor não responder as minhas orações. Até por isso nós devemos dar graças, porque quando Deus não responde uma oração nossa, Ele está nos dando uma bênção também. Uma bênção. O Dr. Shedd dizia que o sofrimento é uma bênção na forma oculta. Então Paulo manda a igreja orar. Orem, meus irmãos, com perseverança, orem com gratidão, são as duas maneiras. E ele faz 3 pedidos. Afinal de contas, a igreja deve orar. Ele pede oração pelos missionários, por eles. A palavra missionário não aparece na Bíblia, mas essa é a ideia. Ele pede oração pelos que sofrem, e ele pede oração pelo progresso do Evangelho, para que eu consiga revelá-lo plenamente, para que eu revele como devo, revele Cristo aos incrédulos. Então devemos orar pela obra missionária, devemos orar por aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Salvador. É como alguém disse: Deus gostou tanto de ter um filho que decidiu ter um monte deles. Então nós fazemos missões para que Deus tenha mais filhos, para que Deus seja mais glorificado. É por isso que nós fazemos missões, para que Deus seja adorado longe, tal como Ele é aqui por perto. Nós fazemos missões para isso, para que Deus tenha mais filhos.
Nós devemos orar também pelos irmãos que estão sofrendo. Ele diz, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Nós vivemos num país livre, graças a Deus. Então a gente pode abrir uma igreja, não é tão burocrático assim, do ponto de vista legal. Pode anunciar o evangelho, pode fazer o culto em casa, se a gente quiser, ou no meio da rua, com a devida autorização das autoridades, até fechar uma rua de vez em quando, ou num ginásio, ou num estádio de futebol gigante, e lotar aquele estádio, porque nós vivemos num país livre. É uma bênção. E há muitos lugares no mundo hoje que não são livres para anunciar o evangelho. Lugares que outrora eram livres, como na Coreia do Norte. Lá estima-se que mais ou menos 400 mil cristãos sofram perseguições. Como é que tem tanto cristão na Coreia do Norte? Bem, era a área com as maiores igrejas da Coreia antes da divisão. Os filhos e netos daqueles irmãos ainda estão lá. E também há missionários lá. A missão Portas Abertas trabalha com eles. As sociedades bíblicas enviam Bíblias por balão e elas caem lá. E aí Deus salva essas pessoas. Mas se uma Bíblia for encontrada, toda a família pode ser enforcada. Há lugares onde é proibido anunciar o evangelho, meus irmãos. Precisamos orar por isso, pelos missionários, também pelos que sofrem pela fé cristã, como Paulo, que estava sofrendo, estava preso, estava detido, sem ter feito nenhum mal. E também pelo progresso do evangelho, para o avanço da igreja do Senhor. Meus queridos, a igreja avança sempre. A igreja não cresce com perseguição ou sem perseguição. A igreja cresce sempre. Quem faz a igreja crescer não é a perseguição. Quem faz a igreja crescer é o Espírito de Deus. Nós lemos em Atos capítulo 9, versículo 31, que relata a conversão de Paulo, que diz o seguinte, Atos 9, 31: assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Então, antes da pandemia, eu conheci muita gente que dizia: eu queria muito que Deus enviasse uma perseguição para o Brasil, para mostrar quem é crente de verdade. E claro, esse tipo de gente acha que ele é o crente de verdade. Mas a Bíblia não diz em nenhum lugar que nós devemos desejar perseguição. Pelo contrário, você pode passar algumas páginas aí para ler na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, qual é a vontade de Deus em relação ao estado, ao país em que a gente vive. Veja, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida como tranquila e serena ou sossegada, em toda piedade e honestidade. Essa é a ordem de Deus, essa é a vontade de Deus, para que possamos viver de maneira tranquila e serena, anunciando o Evangelho e também com nossa família, sossegadamente. Esta é a vontade de Deus. Mas aí veio a pandemia, e nenhum deles apareceu para dizer que foi bom, né? Deus teve misericórdia, e muitas igrejas até cresceram durante a pandemia, mas não foi bom, meus irmãos, não foi legal. Muita gente morreu, muitos pastores sofreram muito. As igrejas mais ricas, que têm mais condições, que têm uma reserva, um saldo no banco, se sustentaram, mas teve pastor que passou fome, tá? Eu conheci pastores assim. Teve muitos irmãos que perderam emprego e se desesperaram. Então, nós devemos orar pelo progresso do Evangelho. E o que faz o Evangelho progredir e prosperar não é a perseguição. Aliás, a perseguição não purifica a igreja também não, tá? Quem purifica a igreja é o sangue de Cristo. Mas nós percebemos o seguinte: com perseguição ou sem perseguição,
a igreja do Senhor sempre avança para a glória de Deus. Então a primeira instrução é essa: a igreja deve orar. A segunda instrução é que a igreja deve se comportar eticamente. Nós vemos isso nos versículos 5 e 6 do capítulo 4, Colossenses 4, versos 5 e 6. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O apóstolo Paulo estava preso. Algumas autoridades queriam mais cristãos presos. Então a igreja precisava saber lidar com isso, com amor e misericórdia. Como nós vamos lidar com os incrédulos que estão achando bom que Paulo está preso, que querem prender mais pastores, mais líderes da nossa religião, mais irmãos da nossa fé? Com sabedoria nós devemos ter um bom comportamento. Então nós precisamos ter, os irmãos precisavam ter lá em Colossos, precisavam saber se comportar bem com os incrédulos nessa ocasião, e nós precisamos saber também nos comportar bem com os incrédulos o tempo todo. Quem de nós, nesses nossos anos de caminhada cristã, nunca foi confrontado com um incrédulo mais cético, mais crítico da fé cristã, que veio supostamente nos acusar, é a culpa por associação de algum crente que cometeu um erro grave? Por exemplo, nunca chegaram para você com um sorrisinho no canto do rosto, dizendo: olha, você é crente, né? Conheço um pastor que fugiu com a mulher do outro e levou o dedo da igreja. Nunca chegaram para você para dizer isso? Esperando que você se defenda, ou que você se envergonhe? Muitas vezes, para mim, muitas vezes. A postura que eu tenho é dupla. Primeiro, eu lamento. Puxa, lamento. Ainda bem que não foi comigo e que eu não conheço. Agora, a outra postura é de confronto. E aí eu digo: olha, nós sabemos que isso é errado, e essa pessoa está em pecado, essas pessoas que estão envolvidas aí estão em pecado, e você também, porque acusar esse tipo de coisa também é pecado. Você também deveria se arrepender dos seus pecados. E eu rapidamente tento mudar a situação para pregar o evangelho para essa pessoa. Todos nós conhecemos casos tristes assim. Infelizmente, é impossível que o escândalo não venha, mas que não seja por nosso intermédio. Devemos saber lidar com os incrédulos, meus irmãos, que acusam. Vocês já devem ter ouvido, muitos incrédulos acham que todo pastor é ladrão. Eu tive pessoas na família assim, que dizia isso. Eu disse: olha, eu sou pastor e não sou ladrão. Não sou. E meus amigos pastores, eu conheço muitos pastores, eu conheço mais pastor do que gente, nenhum deles é ladrão. Você está vendo as pessoas erradas. Não, a maioria é ladrão, não sei o que. Deve ser a maioria das pessoas que você conhece. Se eu fosse você, mudaria de amigos. Essa pessoa se converteu, fui lá para a igreja, eu que batizei ela. Hoje ela está lá, dizimista fiel e ofertante fiel, porque Jesus faz esse tipo de coisa. Mas a gente não deve baixar a cabeça com esse tipo de gente não, meu irmão. Se alguém chegar para a gente e dizer: não, mas eu conheço fulano e tal, pastor fulano e tal, foi pego no escândalo. Sim, foi. O que é que eu tenho a ver com isso? Nós reprovamos esse tipo de comportamento. Outra coisa, você jamais vai ver Jesus fazendo isso. Jesus é o nosso Salvador, Ele é perfeito. Então, se você se baseia a sua vida por esse tipo de gente, eu lamento, mas eu não baseio não, meu amigo. Nem tolero esse tipo de comportamento. Pela graça de Deus, essa pessoa foi salva. Nós devemos, a igreja deve se comportar eticamente também, aproveitando cada oportunidade para pregar o evangelho. Eu imagino que naquele primeiro século, muitos incrédulos devem ter acusado os cristãos não de serem ladrões, porque o ladrão se enforcou, mas de serem culpados de alguma maneira, sendo incestuoso, sendo ateu, sendo canibal, ou dizendo: cadê o seu amigo? Por que ele está preso? Olha, deve ter feito alguma coisa.
Onde tem fumaça, tem fogo. E Paulo era inocente. Paulo não cometeu crime algum, mas ele sabia que estava na cadeia para pregar o evangelho. Eu fico pensando, meus irmãos, porque diz que toda a guarda pretoriana, diz isso em Filipenses 1, ouviu o evangelho. Como? É simples, Paulo estava preso, ele passava o dia sentado, acorrentado, com as duas mãos acorrentadas, tinha um guarda à direita, tinha um guarda à esquerda, geralmente eles trocavam de turno a cada 6 horas, então a cada dia, 8 guardas estavam cuidando de Paulo, 8 soldados ouviam o evangelho por dia. Então Deus deu umas férias para Paulo, e ao invés de ele ter que viajar para pregar o evangelho, para procurar as pessoas, Deus levou as pessoas para ele, botar do lado dele para ele pregar o evangelho sentadinho. Às vezes as coisas não são do jeito que a gente pensa, Deus tem uma maneira diferente de pensar. E aí, meus irmãos, eu fico pensando naqueles guardas em casa, chegando para jantar, a mulher colocando um prato de sopa, mais ou menos esse horário, ou mais cedo, né? Naquele tempo era mais cedo. E o cara sem apetite, sem querer comer. O que é que você tem? Olha, está acontecendo um negócio lá no trabalho. Então tá pesado, muito crime. Não, tem um cara lá, um senhor, rapaz, um velhinho, devia estar lá não, tão educado, tão sabido, olha, da teologia judaica, a filosofia grega, ele sabe tudo. Pense num homem bom, agradável de conversar, firme. Ele sabe que não cometeu crime algum, mas tem mais um, ele não reclama. Então eu fico pensando, meus irmãos, que esse tipo de diálogo deve ter acontecido nas casas de muitos soldados do primeiro século, enquanto Paulo escrevia essa carta, enquanto ele estava na cadeia. Porque quando a gente dá de comer e de beber ao nosso inimigo, se ele tiver fome ou sede, a palavra de Deus diz que a gente está colocando como uma brasa na cabeça dele. Ou quando a gente trata bem os nossos inimigos, isso também acontece. E era uma oportunidade boa, pelo bom comportamento de Paulo, para pregar o evangelho. Nós devemos proceder assim também. Também a igreja deve se comportar eticamente, respondendo a cada pessoa como convém. Nós vemos isso nas cartas paulinas e até nas petrinas. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 15, Pedro escreveu dizendo o seguinte: que nós devemos santificar Cristo no nosso coração e devemos estar sempre prontos para apresentar a razão da esperança que é em nós. Qual a razão da esperança? Por que os crentes deviam fazer isso? Porque naquele contexto, já finalzinho do primeiro século, os crentes estavam sendo perseguidos pela sua fé também, mas deviam se comportar eticamente e apresentar não as respostas para tudo, que a gente não tem, ninguém tem, mas a razão de continuar crendo, a razão da nossa esperança. A razão da minha esperança é Cristo e a vida eterna, é isso. Essa foi a segunda instrução, a igreja deve se comportar eticamente. Vamos lá, a terceira instrução: a igreja deve estar informada sobre o campo missionário. Veja, Paulo falou sobre isso nos versículos 7 ao 9. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. E eu estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos, e para que ele conforte o vosso coração. Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também. Eles vos informarão de tudo o que acontece aqui. As informações deveriam vir de pessoas confiáveis, para que a informação não fosse distorcida. E veja, quem são essas pessoas? Tíquico e Onésimo, irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor. Onésimo também, irmão fiel e amado. E um dos colossenses, Onésimo era de lá. Onésimo era de lá. Meus irmãos, Onésimo é o ex-escravo. É o ex-escravo que roubou Filemon. Agora um missionário. A carta de Paulo a Filemon fala sobre ele. Ele era dessa igreja, eles dois eram dessa igreja. Deus pode fazer de qualquer pessoa que Ele quiser um missionário.
Veja só, a gente não sabe quem era Tíquico, mas a gente sabe quem é o autor dessa carta. O maior perseguidor da igreja cristã até da sua época. Ele encarcerou cristãos, ele prendeu, ele maltratou e até provavelmente deve ter matado alguns. Agora, escrevendo uma carta, e Deus fez com que essa carta fosse inspirada pelo Espírito Santo e ela se tornou padrão para nós, para o povo de Deus de todos os tempos. Um ex-perseguidor é o autor da carta, e um ex-ladrão, escravo, é irmão fiel e amado, Onésimo. Mas agora pessoas confiáveis. Nós devemos enviar para a obra missionária pessoas confiáveis. Ronaldo Lidório conta que quando ele estava para levar o Novo Testamento, que ele traduziu para os Concombas em Gana, na África, ele já não morava lá, ele estava no carro com sua mãe e sua esposa, e quando ele chegou de carro na fronteira do país, o carro dele deu um problema. Quando ele saiu para tentar consertar o carro, o enxame de abelhas o atacou. Vocês sabem que 2 ou 3 picadas de abelhas, se o camarada for alérgico, pode levar a óbito, né? E o enxame de abelhas o atacou. Ele conseguiu se livrar um pouco e conseguiu entrar no carro, de modo que elas não ficaram mais ferroando ele. E as mulheres não foram atingidas, mas ele teve 3 convulsões dentro daquele carro. Ele quebrou o painel do carro de chutes enquanto convulsionava. E quando ele estava lá convulsionando, um homem da região chegou coberto com os lençóis grossos, pediu para falar com ele. Ele baixou o vidro, conseguiu entender o que ele estava falando, e o camarada disse: o feiticeiro fulano de tal enfeitiçou esse enxame de abelhas para te matar. Se você quiser ficar curado, vamos lá falar com ele, que ele vai tirar a maldição e o feitiço, e você vai sobreviver. Ele disse: nesse carro nós só adoramos ao Senhor dos Exércitos. Se Ele quiser que eu viva, eu viverei. Se Ele quiser que eu morra, eu morrerei. Mas aqui nós só adoramos o Senhor. Vá lá e diga isso para ele. Ele viveu, chegou e entregou o Novo Testamento com pomba para a sua tribo. Hoje eles estão trabalhando, já estão quase terminando o Antigo Testamento. Eles enviaram uma equipe de vários rapazes que estudaram por 10 anos até começarem a tradução do Antigo Testamento. Eles foram alfabetizados em inglês, hebraico, grego, foram envelhecendo, se casaram, estudaram teologia, estudaram tudo que era necessário para voltar para as suas tribos e traduzir o Antigo Testamento. E o Ronaldo Lidório mora em Manaus há 25 anos já, é quem faz a revisão dessas traduções e manda para eles publicam. É isso. Nós devemos mandar para a obra missionária pessoas confiáveis, que sejam fiéis ao Senhor em qualquer circunstância. Enquanto estava traduzindo o Novo Testamento para os Concombas, Ronaldo Lidório teve cerca de 25 malárias, 25 vezes. Eu lembro, eu estava no seminário, orávamos por ele, de tempo em tempo chegava a notícia. Eu tive a alegria de catalogar um exemplar desse Novo Testamento quando trabalhei na biblioteca do seminário da Juvep em João Pessoa. E dei graças a Deus, porque eu sabia parte da história, não sabia muita coisa, mas sabia alguma coisa. Então, meus irmãos, o pastor Ronaldo Lidório, que é uma das referências em missões no mundo inteiro hoje em dia, ele conta que depois de traduzir o Novo Testamento para o Concomba, quando ele estava passando ali para os relatórios que ele precisa mandar para a sociedade bíblica, ele tem que colocar tudo, é bem rigoroso o relatório, data, trecho, o tempo que ele levou para traduzir e tudo mais. Ele percebeu que a maior parte do trabalho que ele fez foi quando ele estava doente, porque com malária ele não conseguia sair para pregar, até porque se ele pregar menos de 2 horas, lá entre os Concombas, eles perguntam se ele está bem de saúde. Lá é assim, o sermão é no mínimo 2 horas, não é o nosso costume, mas é o deles. Então ele conseguia traduzir o texto, mas não conseguia sair para visitar, para pregar e tudo mais. E ele percebeu que aquilo tudo que aconteceu com ele foi fruto da providência divina.
Deus lhe escanteou um pouco do trabalho pastoral, por assim dizer, para que ele conseguisse fazer o trabalho de tradução. Então Deus tem caminhos que nós jamais entenderemos, meus irmãos. Jamais. Nós já devemos enviar para missões pessoas confiáveis. A igreja deve estar informada sobre o campo missionário. As informações missionárias confortam os cristãos. Nós vemos isso também em Atos capítulo 14, verso 27. É o fim da primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé, eles voltam para Antioquia, e Atos 14, 27 diz: quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo que Deus havia feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Deus tinha feito tudo aquilo, e eles contaram para a igreja. Os missionários devem fazer isso, prestar relatório para a igreja. Essa foi a terceira instrução. Mas a quarta instrução que nós vemos nessa passagem de Colossenses capítulo 4, meus irmãos, está entre os versículos 10 a 15. A igreja deve viver em comunhão e hospitalidade. Veja só, o texto diz: cumprimenta-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções. Se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, chamado justo. Dentre a circuncisão, são só esses os meus cooperadores no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Então esses são judeus. Da agora em diante, Paulo vai citar cooperadores que não são da circuncisão, isto é, que não são judeus, são gentios. Veja quem são. Cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós. Epáfras também era de lá, servo de Cristo Jesus, e sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. A ideia da plenitude. Sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vós, como também pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Ou seja, provavelmente Epáfras era o pastor da igreja de Colossos, também de Laodiceia e também de Hierápolis, que eram cidades próximas. Era uma espécie de bispo, um pastor visitador, um pastor tutor. Lucas, o médico amado, e Demas os cumprimentam. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então veja, Lucas, o autor do Evangelho e autor do livro de Atos, está mencionado aqui. É dessa passagem que nós sabemos que Lucas não era judeu, era gentil, porque ele é mencionado na lista dos que não são da circuncisão. E nós sabemos também a sua profissão a partir daqui, o médico amado. E essa característica de Lucas é porque os médicos eram odiados naquela época, e muitos médicos são odiados hoje também, né? Tem médicos amados que conseguem curar as pessoas, mas a maioria, pelo menos dos relatos que eu ouço, nem olham, daqueles que nem olham para a cara do indivíduo, que nem tem uma cadeira no consultório que é para o cara não sentar e não demorar, e que só passam de pirona e muita água e descanso. Não querem muita cura do indivíduo, né? Mas querem receber pagamentos vultosos. Então, se tem algum médico aqui, haja como cristão, com misericórdia, e queira de fato a cura do indivíduo, tá? Lucas era amado por causa disso, mas a maioria dos médicos de sua época não era assim, eram odiados. Então nós vemos dessa passagem, do verso 10 ao verso 15, que a igreja deveria praticar o seguinte: a vida em comunhão e a hospitalidade. A igreja deve saber a situação de seus irmãos, porque Paulo diz: são meus companheiros de prisão. Então eles não deveriam apenas orar por Paulo, mas também por aqueles que estavam presos com Paulo. A igreja deve saber receber bem os irmãos, hospedar aqueles que estão lhe servindo e tudo mais, se não na casa de algum irmão, em algum lugar próprio para isso. Desde o primeiro século, a igreja cristã enfrenta o problema daqueles que querem mandar em tudo e não querem ser hospitaleiros para com os cristãos. Então a maioria dos crentes é muito hospitaleira, mas, por exemplo, no primeiro século,
uma carta apostólica foi enviada para corrigir esse erro, essa postura. Eu estou me referindo à segunda carta do apóstolo João, em que ele saúda Gaio, elogia o irmão Gaio, mas repreende severamente um homem chamado Diótrefes, que achava que mandava em tudo. E João disse: eu vou pessoalmente, eu vou conversar com ele face a face. E aí ele ia ser duramente repreendido, porque Diótrefes não queria hospedar os missionários que passavam por aquela igreja, e queria ainda impor isso aos outros irmãos, para que ninguém recebesse os missionários com hospitalidade. Esse não é o espírito do cristianismo. O cristianismo é hospitaleiro em sua essência. Nosso Senhor Jesus, pela falta de um ato de hospitalidade, nasceu numa manjedoura. As pessoas não deram o lugar para a mãe de Jesus dar à luz, uma mulher grávida, à beira de dar à luz, talvez porque não acreditasse que ela tivesse engravidado do Espírito Santo, o que mostra a profunda falta de compaixão daqueles judeus naquela noite de Belém, meus irmãos. Mas a igreja que vive em comunhão e hospitalidade também deve saber que a oração pela comunhão cristã é necessária. Nesse texto nós vemos que a oração também é uma luta. O verso 12 diz que sempre luta por vós em suas orações. Quem sempre lutava? O pastor, o bispo Epáfras. Ele sempre lutava em suas orações pelos colossenses, pelos laodicenses e pelo pessoal de Hierápolis. Meus irmãos, a oração pode ser uma luta contra a nossa carnalidade, que não deseja orar muitas vezes, uma luta contra as forças das trevas, que lançam setas malignas na nossa mente, dizendo para não orar, ou para que esse exagero, para que esse fanatismo, para que ir para o culto hoje, está muito bom, vai ter o jogo daqui a pouco, na TV. Será mesmo? É uma prática cristã orar, e os crentes que oram mais são mais fortes. É isso. Deus se revela mais a quem busca mais. Esse é o princípio divino. A quem busca constantemente vai receber. Jesus disse: peça e lhe será dado. É isso. Talvez a gente não receba muitas bênçãos porque não pedimos, ou porque pedimos errado, como escreveu o apóstolo Tiago no capítulo 4 da sua carta. E pedir errado, de acordo com Tiago, é pedir para nosso próprio ego, para a gente esfregar na cara do outro a bênção, por exemplo. Mas a igreja também deve estar unida com comunhão e hospitalidade por aqueles que zelam pela sã doutrina. Zelam pela sã doutrina. Os irmãos que estavam todos eles unidos num propósito de edificar a igreja do Senhor. E por último, a igreja deve se reunir constantemente. Essa comunhão, essa hospitalidade acontece naturalmente quando os irmãos se reúnem numa igreja, que era uma casa, como nós estamos reunidos aqui hoje. Hoje nós temos templos, é melhor, é mais confortável, mas naquele tempo era em casas. Essa foi a quarta instrução. A igreja deve viver em comunhão e hospitalidade. Em quinto lugar, meus irmãos, a igreja precisa trabalhar. Paulo deixa isso muito claro nos versículos 16 e 17, quando ele diz: depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses, e procurai ler também a carta de Laodiceia, e dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Trabalho, levando a palavra de Deus a quem precisava. Era uma prática comum do primeiro século, os irmãos fazerem uma cópia das cartas apostólicas, ficar com a original e mandar uma cópia para outra igreja. Nesse caso, Paulo está mandando os irmãos de Colossos trocar figurinhas com os laodicenses. Então, esta carta que nós acabamos de ler, a carta aos Colossenses, deveria ser lida em Laodiceia. E a carta que Paulo enviou para Laodiceia deveria ser lida em Colossos. Eles liam a carta no culto e os pastores faziam apontamentos, como eu estou tentando fazer aqui. Então, que carta é essa? Cadê a carta de Paulo aos Laodicenses?
Alguns estudiosos mais liberais acreditam que é a carta de Paulo aos Efésios, mas não é. É uma carta específica mesmo que se perdeu. Ela se perdeu porque, embora tenha sido útil para a igreja primitiva, para essas duas cidades pelo menos, não foi inspirada pelo Espírito Santo. Na Bíblia não está faltando nada, nem sobrando. Aliás, essa não foi a única carta que Paulo escreveu que se perdeu. Há outras 3. Paulo escreveu mais 2 cartas aos Coríntios. Ele fala disso em 1 Coríntios 5:9. Ele diz: já por carta vos tenho escrito, já por carta vos tenho dito isso. Ou seja, teve uma carta antes do que nós chamamos 1 Coríntios. E ele escreveu uma 3ª carta aos Coríntios. Ele diz isso em 2 Coríntios 2:9. Ele fala de um conteúdo que não está em nenhuma dessas cartas que está na Bíblia. Então as nossas cartas aos Coríntios, 1ª e 2ª, na verdade são 2ª e 4ª. A 1ª e a 3ª se perderam. E também Paulo escreveu aos Filipenses uma carta anterior. No capítulo 3 de Filipenses, versículo 1, ele diz: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, isso vos dá segurança. Ele está falando de uma carta anterior enviada aos Filipenses, que também se perdeu. Então Filipenses seria para nós 2ª aos Filipenses. Então pelo menos 4 cartas paulinas foram enviadas, além dessas 13, e se perderam. Hebreus não foi paulina, Hebreus não é paulina. O autor de Hebreus diz que recebeu o evangelho de outros irmãos, no capítulo 2. Porém Paulo diz aos Gálatas que não recebeu o evangelho de homem algum, mas do Senhor Jesus Cristo. Além do mais, Paulo escreveu 13 cartas iguaizinhas, com a mesma estrutura, como se fosse um militar com aquela disciplina. Por que ele escreveria Hebreus, que não tem nada a ver? Hebreus também tem um tom de homilia. Hebreus é um sermão enviado como carta. E tem mais um monte de outras características que mostram que Hebreus parece muito mais com o texto de Lucas do que com o de Paulo. Seja como for, depois de lida entre vós, essa carta deveria ser lida em Laodiceia. Significa que os irmãos deveriam facilitar para que a palavra de Deus se espalhasse entre as igrejas. O que você tem feito para que a palavra de Deus se espalhe no mundo? Nós percebemos também nessa carta, com essa ordem para que a igreja trabalhasse, um chamado pessoal para alguns obreiros adormecidos. Um deles, chamado Arquipo, nós não sabemos exatamente quem ele foi, mas ele não estava muito bem no ministério. E aí Paulo diz no verso 17: dizei a Arquipo. Ele deixa como a última pessoa a ser mencionada na carta, o irmão Arquipo: cuida do ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Você está exercendo o ministério que Deus deu para você? Glória a Deus por isso. Se alguém aqui está meio adormecido, você deve agir também como Paulo diz, para que Arquipo agisse. Cuide para que você cumpra o que Deus tem para a sua vida. Não espere por ninguém, espere pelo Senhor e trabalhe. E a 6ª e última instrução, meus irmãos, está no verso 18. A igreja deve reconhecer o trabalho dos seus fundadores e líderes. Último versículo da carta, Paulo diz: eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho, lembrai-vos das minhas prisões, a graça esteja convosco. O próprio punho era a marca, porque Paulo provavelmente não era o redator das cartas. Talvez ele tenha escrito as cartas a Timóteo e a Tito, mas a carta de Romanos, aos Romanos, foi escrita, redigida por um irmão chamado, alguém lembra o nome dele? Romanos 16:22, ele diz: eu, Tércio, que redigi esta carta, vos saúdo no Senhor. Paulo usava amanuenses, ele ditava suas cartas. É comum a gente ver nos 2 ou 3 primeiros versículos das cartas de Paulo, ele fazendo alusão a mais uma pessoa pelo menos. Por exemplo, Timóteo e Silvano, que é Silas, escreveram a maioria das cartas paulinas.
eu, Timóteo e Silvano, isso, aquilo, outro. Paulo é o autor, ele ditou as cartas. Mas lembram que quando Jesus apareceu para Paulo, ele ficou cego por 3 dias. Ele não sabia que ia ficar curado. Ficou curado. Ananias, não é o marido de Safira, é outro Ananias, foi lá na casa onde ele estava, pôs as mãos na cabeça dele, ele foi curado, recebeu o Espírito Santo e saiu pregando o Evangelho. Mas é possível que ele tenha ficado sequelado, de propósito. Não é que faltou poder para Deus para curá-lo, mas Deus, tal como deixou uma marca na vida de Jacó a cada passo que ele dava depois do encontro glorioso com o anjo do Senhor, talvez também tenha deixado uma marca no olhar de Paulo para sempre. Aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 11 e 13, Paulo diz que a primeira vez que procurou os Gálatas foi quando ele procurou ajuda médica para os seus olhos. Então ele ficou sequelado. Então o normal era que ele ditasse as cartas e no final ele rubricasse. Ele diz isso também no finalzinho de 1 aos Tessalonicenses. Vocês podem conferir tudo isso. Então Paulo deveria ser reconhecido, lembrado como os fundadores das igrejas e os líderes também. Olha só, Paulo estava preso, mas zelava pela igreja do Senhor. Paulo pediu que os irmãos não se esquecessem de suas prisões, que orassem por ele sempre que necessário, sempre que possível. E Paulo estava preso, mas escreveu uma carta para fortalecer os irmãos. A nossa dor não pode impedir de que nós abençoemos as outras pessoas, porque dói. A vida é assim, é difícil. Todos temos problemas, todos. Mas isso não pode nos impedir de abençoar, de ser um canal de bênçãos para outras pessoas. Paulo era esse irmão. Concluindo, meus irmãos, presencialmente, por meio dos missionários que enviou e das cartas que escreveu, Paulo ensinou como os irmãos do primeiro século deveriam viver o cristianismo. Suas instruções são válidas enquanto houver cristãos nesse mundo. Seremos sempre abençoados se seguirmos essas instruções inspiradas pelo Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.